Estava sentada no sofá, meu coração batendo furiosamente, olhando para a tela do meu telefone, com o líquido pela orelha quando a ex-namorada do meu marido fazia um anúncio em suas redes sociais. Obrigado ao homem que está ao meu lado há 10 anos e que me deu um filho. O sangue estava fervendo em minhas veias. Eu nunca pensei que Mark, o homem com quem eu compartilhava uma vida há 10 anos, me trairia com a estúpida namorada da escola, que ele dizia ter se afastado. Minha pulsação estava acelerada, o coração latejava, como se estivesse a ponto de explodir. A fotografia deles juntos, todas sorridentes, aparentemente inocentes, me doeu no fundo do estômago. Não pude mais ignorar o fato de que ele estava com ela, fazendo tudo ao meu redor. A casa de comida francesa, o teste de gravidez em minha mão. Era a última gota de chuva em meu casamento fracassado. Parei por um momento, soltando as lágrimas que vinham minguando durante o dia inteiro. Era como se as emoções de 8 anos se acumularam para formar uma torre de dor, e eu estava puxando tudo para baixo. Fechei minha mão na volta do teste de gravidez. Minha gravidez era apenas o resultado de mais um oportunismo por parte dele. Decidi não esperar por ele, deixando ele chorando suas desculpas e pedidos de perdão. Estava pronta para começar de novo. Meu casamento terminou. A resposta curta, desrespeitosa de Mark fê-lo parecer mais frio do que um gelo finlandês. Era como se o meu casamento, minha dor, tivessem dado um peso nulo para ele. Tudo é sobre a Sarah, pensei. Ele mantém um caderno inteiro sobre a vida dela, desde o ensino médio. O que eu tinha feito para merecer isso? O teste de gravidez ficou por ali, silencioso, um símbolo do que poderia ter sido. Cada segundo que passava, me fazia odiar Mark um pouco mais. Poderia ter sido uma surpresa alegre, um regalo de aniversário que significaria tudo para nosso casamento, pensei. Mas ao invés disso, tudo estava destruído. O quadro completo, finalmente, se formava na minha mente. Ashton, o meu marido, me traíra com a Sarah, sua antiga namorada da escola, enquanto eu estava desesperadamente tentando engravidar de nosso filho. Agora ela estava grávida e Mark me havia deixado para trás, em meu aniversário. Estava tudo em colapso em volta de mim. Eu odiei o fato de que precisava fazer a FIV, inseminação artificial, para engravidar de Mark. Então, quando descobri que Sarah engravidou dele de uma só vez, enquanto eu falhei em 3 tentativas, o sentimento de insuficiência quase me sufocou. O temor de uma perda inesperada me bateu e eu me arrastei para o telefone, meu corpo tremendo e a cabeça cheia de pensamentos tristes. Por favor, não agora, eu murmurei, tentando controlar meu próprio choque. Como pude ter deixado que tudo isso fosse tão horrível? Meus desejos de comida esfriaram no balanço. O telefone engatilhou, e minha mãe atendeu no outro lado. Era uma voz amável que costumava trazer conforto, mas nesse momento apenas conseguiu me fazer chorar mais. Mamãe, preciso ir ao hospital. Estou sangrando e não consigo parar de vomitar, eu consegui dizer, a voz embargada pelos soluços. Acho que estou tendo um aborto. A dor tornou-se insuportável, como se minha barriga estivesse rasgada de dentro para fora. Minhas pernas fracas não conseguiam suportar meu peso e, desesperadamente, me arrastei pela parede. Eu me sinto tão burra por não ter ido direto ao hospital, eu pensei, me arrastando pela porta de entrada. Com as últimas forças, consegui pegar o telefone e ligar para o 911. Ajuda-me, implorei. Sou Diana, estou grávida e tenho dores horríveis. Não consigo me mover. A voz do outro lado do telefone me tranquilizou, dizendo que a ambulância estava a caminho. Você vai estar bem, Diana, disse a voz. Por favor, me ajuda, pedi ao meu vizinho, Eric, ao ouvi-lo chegando de volta de seu trabalho. Ele correu em minha direção, confuso. Diana? O que houve? Fui atingida por um ataque de desmaio, respondi, tentando lutar contra a dor, tentando ficar sã. Preciso ir ao hospital. Eric me colocou em seus braços e me levou para o carro. Eu estava tremendo enquanto tentava manter consciência. A ambulância chegou antes que tivéssemos a chance de nos despedir, e me levaram embora para o hospital. As luzes intermitentes da ambulância me davam a impressão de que tudo estava girando em torno de mim. Compreendo, disse o médico, entendendo a tensão em sua voz. Deve ser um período difícil para você. Mas lembre-se de que você precisa cuidar de si mesma e do bebê. Observando o olhar preocupado de Eric ao meu lado, respondi em tom seco, ele não é meu marido. Meu marido está viajando a negócios. O resto do dia foi um borrão, um mosaico de pensamentos e encontros com médicos. Will ficou o tempo todo comigo, ao meu lado, tirando dúvidas e cuidando de mim. Você quer que eu ligue para alguém?
perguntou Will com gentileza, quando eu fui transferida para minha cama da sala de hospital. Não precisa, Will. Will sacudiu a cabeça. Não tem problema. Você deve estar passando por muita coisa agora. Divórcio não é algo que você deve lidar sozinha. Ele parecia visivelmente incomodado, mas tentando manter uma aparência de calma. Sim, respondi eu, com minha mente cheia de pensamentos sombrios. Will sacudiu a cabeça. Não tem problema. Você deve estar passando por muita coisa agora. Divórcio não é algo que você deve lidar sozinha. Ele parecia visivelmente incomodado, mas tentando manter uma aparência de calma. Sim, respondi eu, com minha mente cheia de pensamentos sombrios. O presente era uma farsa, não havia lástima ou remorso em seus dedos, apenas uma brincadeira cruel feita por alguém que pensou que eu fosse idiota. Meu olhar fixou no logo no cartão. Hermes, mesmo logo que tinha visto em uma postagem recente de Sarah. Ele comprou uma bolsa de Hermes para ela. Meu estômago se revirou. Foi como se tudo tivesse sido uma mentira. Eu senti a verdade até o fundo de minha alma. Mark me traíra minha confiança, traíra seu casamento comigo, e não tinha remorso. Ele desrespeitou nossas promessas, nossos sonhos, nosso amor. A voz de Mark ecoou nas paredes de hospital, estalando como o som de um chicote em minha pele. Como ousa dizer isso? Respinguei, o meu corpo querendo levantar da cama, mas meu sistema nervoso não cooperecendo. Eu acabei de descobrir que estou grávida e você está me traindo com Sarah. Como posso não ser mesquinha e ciumenta? Isso não é o que parece, ripostou Mark, dizendo as palavras mais clichê possíveis. Nós estávamos tão distante, você nunca tinha tempo. E eu senti que ela estava lá para mim. Então por que você não se divorciava de mim se ela é tão especial assim? Por que você nunca me deixou? Quem será o culpado? Respondi, zombando do seu comentário. O seu desejo por outra mulher ou minha mesquinhez? Olhe, só quero meu divórcio. Quero que você saia da minha vida. Diana, você está sendo ridícula. Se a Sarah é sua alma gêmea, por que eu fui a mulher com quem você casou? Eu disse, numa mistura de raiva e tristeza. Foi comigo que você saiu do status de classe média baixa e se tornou o que é hoje. Se não fosse por mim, você seria ninguém. Diana, não é necessário ser cruel. Você merece que eu seja cruel, rebatei, meu rosto ficando vermelho de fúria. Quanto tempo você estava planejando isso, Mark? Quanto tempo você estava se preparando para descartar a mulher que fez tanto por você? Mark parecia se afastar mentalmente da conversa, distanciando-se do que estava fazendo. Não vou discutir com você, Diana. Todo esse tempo, eu amei, eu apoiei, eu ajudava quando ele tinha medo de que sua empresa falhasse, eu disse para mim mesma, com arrependimento crocante, como ácido caindo no oceano. E agora ele acha que pode jogar tudo fora com uma nova amante e um filho novo? O silêncio da ligação de telefone me fez lembrar de todos os outros momentos em que fui ignorada por Mark. Ele nunca estava lá quando eu precisava dele. Eu estava sempre sozinha. Você não vale nada, Mark, eu disse, minha voz cheia de raiva. Se tivesse algo de bom em você, você não deixaria que meu bebê corresse esse risco. Quem é esse homem com você, Diana? Gritou Mark, furioso. Estou no hospital, Mark, eu disse, meu tom de voz baixando. Estou tendo complicações de gravidez, então não tenho tempo para suas perguntas idiotas. Você não é o único homem na minha vida, continuei, meu coração batendo alto em minha garganta. Mark estava tão furioso que mal conseguia falar. Eu fui um bom marido para você, Diana. E você simplesmente me traiu? Não vou mais te ouvir, eu disse, desligando a chamada. Estava exausta, física e mentalmente. Will estava calado, observando o casal desabar à distância, enquanto segurava sacolas de comida. A ligação se fechou com um tor seco. As palavras eram finais, e eu estava como um país em guerra, com meu coração sangrando e minha mente determinada. Eu não quero lhe ver ou ouvir sua voz de novo, falei, num tom decidido e firme. Ele não estava nem aí para mim. Will chegou até minha cama e sentou à minha frente. Ele parecia incomodado com o que tinha ouvido, mas o mesmo tom de determinação e frieza estava ali, neste momento. Não merece você, disse Will, colocando a comida sobre a mesa do hospital. Ele não tem o direito de te tratar assim. Obrigada, murmurei eu, sorrindo amargamente. Foi um presente de aniversário, segundo ele. Queria me enganar com um cachecol esquecido por Sarah. Will escutou com o rosto rubro. Eu tenho palavras que gostaria de usar, mas não são apropriadas perto de você, agora.
A pausa que se seguiu foi preenchida por uma corrente elétrica que corria entre nós, mas Will se colocou de pé. Você precisa descansar e comer algo, disse ele, abrindo a sacola com comida. O médico falou que é isso que o bebê precisa. Sua voz ficou baixa e sua voz se quebrou, como papel de seda, enquanto Will fazia nosso caminho até sua casa. Mark raramente me levava a qualquer lugar. Agora ele me trata como se eu fosse uma inconveniência, apenas um peão para ele desbaratar. Will se virou para mim e pegou minha mão, segurando-a delicadamente entre as suas. Você está sujando minha honra, Diana, disse Mark, seus olhos de fogo fixados em mim. Você está fazendo essa cena agora só para me humilhar. E você não vai conseguir. Ficava cada vez mais confusa, com uma sensação de medo subindo em mim. O que ele estava dizendo? O que você acha que aconteceu com Diana? Protestou Will. Seu rosto estava roxo de raiva. Você a deixou aqui sozinha na maior hora de necessidade e agora está tentando culpar ela porque você é um marido negligente? Will se virou para mim, seu olhar mostrando cuidado e preocupação, enquanto tentava calar Mark. Você está bem, Diana? Eu estou bem, Will, respondi, tentando disfarçar minha confusão e tristeza. Obrigada por vir me buscar. Mas em minha mente, havia uma batalha. Porque eu ainda me sentia triste por Mark. Não percebia que ele era uma pessoa horrível? A festa de Sarah era um dos exemplos clássicos de como fazer um estrago em sua vida em um dia. Era uma celebração extravagante, em uma mansão enorme de Sarah, com carros de aluguel e maquiagem cara. A festa estava lotada de famosos, celebridades e toda a elite da cidade. Era um espetáculo de excessos e glamour. Diana não irá à sua festa, Mark, declarou Will, entrando na discussão. Está em recuperação e precisa seguir as instruções do médico. Mark ignorou e simplesmente me puxou em direção ao carro. Não sou idiota, Diana. Sei que você está triste. Mas Sarah é a mãe do seu único sobrinho. A sala quase vibrou com risos sarcásticos. Sarah tinha aquele jeito de se colocar acima de tudo, e todos a tornavam numa deusa. Eu apenas fiquei sentada ali, vazia e atordoada. Mesmo com tudo isso acontecendo, eu não me sentia brava. Eu me sentia nada. Era como se toda a luta e a emoção tivesse sido sugada de mim. O que me mantinha naquela festa era a necessidade de escutar tudo o que Sarah tinha a dizer. Eu queria saber o que ela pensava de mim, de Mark e de nossa história. Eu não queria aceitar isso, mas talvez Sarah tivesse razão. Talvez não houvesse nada de bom em mim. Talvez eu realmente tivesse sido uma má esposa. Will ficava ao meu lado durante a festa, observando com o rosto que estava virando uma máscara de fúria crescendo. Eu não posso acreditar que eles ainda te façam passar por isso, Diana, ele disse, seu tom de voz baixo. Mas ele não tinha a menor ideia de como aquela situação me fazia me sentir. Desespero? Não. Revolta? Não. A partir daquele ponto, todo o resto da festa aconteceu como um tapa na minha cara. Tudo se tornou mais torturante. Sarah foi entregando ao recém-nascido presentes que Mark deveria ter me dado a mim, sua esposa, e Will estava segurando minha mão a cada ponto difícil. Em um momento, Sarah se inclinou para mim e colocou o que parecia ser um envelope na minha mão. Uma coisa que talvez te interesse, ela disse com um sorriso malicioso. Eu estava tão tonta que não reparei o que estava escrito no envelope até chegar em casa, bem depois da festa. Era uma cópia de um inquérito judicial sobre a ausência de Mark. Eu desdobrei o envelope cuidadosamente, com a mistura de curiosidade e medo. O inquérito judicial descrevia como Mark tinha planeado se afastar de mim, e como ele tinha trabalhado para obter uma segunda mulher na Suíça. Sarah havia descrito tudo em detalhes tão claros e tão precisos que era difícil acreditar que ele pudesse se defender. A verdade era quase desconfortável de se acreditar, mas Sarah tinha sido boa o bastante para me dar toda a informação que eu precisava para me defender. Parecia que Sarah não era mais uma amiga ou inimiga, mas uma aliada. Ainda não entendia o que ela tinha para ganhar com isso, mas era claro que ela tinha mais cartas na manga do que eu poderia imaginar. Enquanto eu examinava a documentação, algo estranho aconteceu em minha mente. Senti como se um mundo inteiro de opções e possibilidades se abrisse diante de mim. Conseguia ver um futuro em que Mark pagava pelo que tinha feito. E, mais que isso, eu poderia ser livre dele de uma vez por todas. Eu encaminhei os papéis a meu advogado e esperei o próximo passo. Não demorou muito para os processos se iniciar. Eu sabia que Mark estava sendo representado por seu advogado, uma mulher implacável que o ajudaria a encobrir os seus pecados. Mas eu também sabia que eu tinha minha própria arma secreta, Sarah.
Sara apareceu para todos os depoimentos e audiências, disposta a ajudar o caso contra Mark. Com o aumento de evidências e testemunhos, o julgamento foi marcado para decidir o fim dos nossos casamentos. Eu me preparava para a batalha de minha vida, mas, na verdade, acho que não tinha a menor chance de vencer. O dia do julgamento chegou. Eu estava sentada na sala, com a mente cheia de dúvidas. Seria o suficiente? Teria Sara realmente me ajudado, ou era tudo uma manobra? A porta do juízo se abriu, e entrou Mark, seu advogado e toda a família da minha sogra. A sala se enchia com as risadas e conversas. Eu senti que estava prestes a ser esmagada, quando vi Sara entrar pela porta dos fundos com um sorriso no rosto. Ela veio para perto de mim e me deu um leve toque no ombro. Você está pronta? Ela perguntou em voz baixa. Eu queria chorar ou fugir, mas ela mantinha um ar confiante. O juiz chegou, e a corte foi chamada para a ordem. Sara ocupou sua posição perto do juiz e passou o tempo olhando para Mark com um sorriso vingativo. Os advogados passaram horas discutindo e argumentando, até que o juiz finalmente falou. Senhora dos dois esposos, concluo que sua união legal não foi nem é válida. O que? Mark se pôs de pé, sua cara se distorcendo de raiva. Você não pode dizer isso. Nós estamos casados há quase 6 anos. Mas o juiz estava imóvel. Eu também tenho uma última coisa a dizer. Ele se voltou para Sara. Ao contrário do que temos declarado, não acredito que foi você quem o deixou. O juiz continuou. O que estamos vivendo aqui é o escândalo de um dos mais ricos empresários da cidade. Mark, você planejou todo este charada para obter uma segunda mulher, deixando sua esposa oficial enganada e sozinha. O suor perlava na testa de Mark. Ele estava louco de raiva. É por isso que declarei que seu casamento é válido, prosseguiu o juiz. Eu também declaro que sua verdadeira esposa é a senhora junto a você, senhora Diana, que deve ter direitos à metade das suas propriedades. A maioria da sala estava em choque, mas Sara estava lá, sorrindo com satisfação. Agora, tudo fazia sentido. Sara estava ajudando Diana a enfrentar Mark, expondo seus planos e lhe dando o devido recurso. Diana estava grata por tudo que Sara havia feito por ela e pela chance de enfrentar Mark uma última vez. Diana ficou sim com metade de tudo que Mark tinha. Ela tinha sido recompensada pela sua paciência, coragem e determinação. E, à medida que a corte ia sendo liberada, Diana podia sentir seu coração se recuperando e encher-se com uma dose saudável de justiça. Mas isso não era só uma vitória legal, era também um novo começo para ela. Você não deveria ter se separado de mim, Diana. Deve ter ficado comigo até o fim. Porque eu era a melhor coisa que já aconteceu a você, e você era o pior que já aconteceu comigo. Eu hesitou por um momento, e pareceu tentar dizer algo. Mas, no fim, não teve nada para dizer. Eu, Diana, com o dinheiro que recebeu da divisão de bens, comecei uma nova vida, comprando um apartamento próprio e iniciando um negócio de sucesso. Segui meu sonho de tornar-se uma artista reconhecida e ainda mantive contato com Sara, que lhe ofereceu ainda mais apoio em sua jornada. Por fim, Mark, sem a ajuda de Diana, seu empreendimento começou a desmoronar. As pessoas que ele pensou que eram seus amigos rapidamente o abandonaram e ele foi levado à bancarrota. Ele terminou morando no mesmo apartamento pequeno que viverá com Diana, e seu único conforto era um porta-retratos com uma foto de Sara na sua mesa de cabeceira.